Então, dou-vos as boas-vindas a esta sessão prática de automassagem. Estamos agora no nosso quarto dia de desafio, de inquietação à paz interior, e tudo aquilo que tenho vindo a partilhar até este momento tem sido formas de estar e de ser que nos ajudam a viver então de uma vida mais leve, com mais paz interior, em que os desafios sim continuam presentes, mas eu consigo resgatar recursos internos que eu vou integrando com uma prática consistente para lidar da melhor maneira com todos esses desafios e mais alguns. Portanto, hoje esta forma, esta abordagem de resgatar essa forma de estar mais consciente é através precisamente de um toque consciente. E vamos fazê-lo através de uma automassagem que tem efetivamente um poder muito, muito interessante de conectar diretamente com o nosso sistema nervoso, de transmitir através da nossa pele uma informação de que nós estamos seguros, de que estamos bem suportados por nós mesmos, de que confiamos em nós, de que confiamos no nosso toque, de que nos sentimos bem na nossa própria pele, que sentimos-nos no fundo seguros em nós e que nos amamos. E por sua vez, esta própria prática, mesmo que isto sejam coisas, qualidades que ainda não estejam bem integradas em ti e que tenhas algumas dúvidas acerca mesmo de uma questão de amor próprio e que sintas, ok, mas eu não me sinto assim tão segura ou seguro na minha própria pele, sinto que preciso trabalhar muito. Então fazemos este trabalho através da automassagem, por exemplo, nutrimos com alguma insistência este estado de maior conexão connosco mesmos. Nós não temos que já estar preparados para fazer algo para o fazermos ou para o sermos. Este estar preparados, este sentido de conexão e de amor próprio, trabalha-se mesmo quando sentimos que cá dentro esse sentido de amor próprio e de amor incondicional não está bem presente em nós. Ou nós ainda não o conseguimos ver, não temos esse alcance, porque ainda temos muitas coraças, muitos véus a tapar a nossa visão e o nosso sentido de sentir. E não sentimos ainda tão conectados connosco. Então fazemos o trabalho. O convite então para hoje é fazer esta automassagem. Pode-se fazer em pé, pode-se fazer sentado no tapete, no chão, podes fazer sentado numa cadeira, se para ti for mais simples, mais acessível. Mesmo ao longo da própria prática, à medida que eu te vou sugerindo determinados exercícios, eu convido sempre a explorar o que é que tu precisas fazer a cada instante para que a prática seja confortável no teu corpo, para que seja confortável para ti. E talvez esteja a ter umas almofadas perto de ti, ou até uma cadeira, ou até encostar uma parede, por exemplo, se estiver sentado no chão. E vais assim apreciando cada momento, vais vivenciando o momento presente, sem expectativas. E é muito importante a gente libertar-se da expectativa de alcançar seja o que for, para que a vivência do momento presente seja mesmo real, seja autêntica. Então, vamos começar por fazer um pouquinho de tapping, que é uma prática que eu insisto muito nas minhas práticas, porque verdadeiramente é muito eficiente para ajudar a trazer a atenção, a consciência para o corpo e ajudar a sair da mente. Então, estando sentados, como eu te convido a fazer é talvez alongar as pernas para a frente. Mesmo que sintas que tenhas que manter os joelhos dobrados, mantém os joelhos dobrados. Aqui o mais importante é sentir que consegues pelo menos chegar ao peito do pé. Então, para isso, talvez seja necessário dobrar os joelhos. E comecemos então pelas costas. Vamos abrir bem aqui as palmas das mãos e vamos dar umas pancadas com vigor, com consciência, com intenção. Começamos pelas costas até onde for possível, alcançar com as mãos. E descemos aqui pelos glúteos, a parte que está acessível. E vamos começar a descer pela parte externa das coxas, parte externa das pernas, com vigor, com consciência, ao peito do pé. Podes fazer mais lento, muito mais rápido talvez não, porque o convite é sentir. E começamos a subir pela parte interna das pernas, parte interna das coxas, e permite que a tua respiração flua tão natural e espontânea quanto possível.
pelo baixo ventre. E depois aqui na barriga eu convido-te a sobrepor as mãos uma sobre a outra e a fazer movimentos circulares da direita para a esquerda, portanto no sentido do ponteiro dos relógios, do relógio. Algumas voltas, mantendo sempre que possível a coluna vertical. E depois continuamos com as pancadas na zona das costelas. Se quiseres agora podes fletir as pernas, sentar de outra posição que seja mais confortável, subir ao peito. E depois a mão direita vai aqui atrás da omoplata esquerda, até onde for possível, aqui a zona do trapézio, aqui na base cervical, e começa a descer pelo ombro esquerdo, pela parte externa do braço, parte externa do antebraço, costas das mãos. E depois sobe pela parte interna do braço, começando pela palma da mão, parte interna do antebraço, parte interna do braço, até chegar ao peito e depois trocar de mão. Agora é a mão esquerda, aqui na zona do ombro direito, neste caso, cá atrás, vamos o mais longe possível aqui à zona da omoplata, à base da cervical, aqui no topo do trapézio, que é um músculo que precisa de muita pancadinha de amor. E começa a descer pela parte externa do braço direito, parte externa do antebraço direito, até às costas da mão. Sobe pela parte interna do braço, começando pela palma da mão, antebraço, braço, até chegarmos novamente ao peito, perdão, e com a pontinha agora dos dedos das mãos no pescoço, como se fosse chuva. Isso. E depois pelo rosto. Agora aqui não precisamos de insistir muito, porque depois, a seguir, vamos trabalhar cada uma destas partes do corpo de uma forma mais presente, mais intensa. No topo da cabeça, na nuca, com a pontinha dos dedos das mãos. E depois massageamos um pouquinho o couro cabeludo. Muito bem. Normalmente, quando eu tenho bastante tempo para fazer esta exploração, costumo fazer esta sequência mais 2 vezes. Portanto, gosto de repetir 3 vezes. Portanto, se sentires que precisas de trazer um pouquinho de mais atenção ainda ao teu corpo, então sugiro que a repitas mais uma vez e mais outra se sentires que é necessário. E de seguida fazemos a harmonização. Seguimos a mesma sequência, mas agora ao invés de fazer com as pancadas, deslizamos a palma das mãos bem aberta. Então voltas a alongar as tuas pernas, com as palmas das mãos abertas, e começas outra vez pelas costas e aqui bem lento. As mãos agora estão bem aquecidas, estão bem energizadas, assim como a tua pele está bem mais sensível. E então é muito interessante conectar com as sensações da palma das tuas mãos a deslizar pela parte externa, das coxas, das pernas, ao peito do pé, a parte interna das pernas, sem pressa, a parte interna das coxas, ao ventre, outra vez como fizemos há pouco, deslizando com as mãos sobrepostas no sentido horário, da direita para a esquerda, no ventre. Umas 3 ou 4 voltas. E depois voltamos à zona das costelas, também a deslizar com as mãos, ao peito,
E vai a mão direita ao trapézio esquerdo, mão pesada, aqui é bom no braço, deslizando pela parte externa, as costas da mão, pela parte interna do braço. Observe e desfruta das sensações, como é que é sentir a tua própria pele. Troca e vamos aqui ao outro ombro, ao outro trapézio, mão pesada e deslizar pela parte externa do braço. Subir pela parte interna. A respiração flui, natural. Agora com as mãos abertas, desliza pelo pescoço. Pelo rosto. Como se estivesse já a colocar creme no rosto. No couro cabeludo. Passar as mãos, deslizar as mãos pelo cabelo. Muito bem. E sacode um pouquinho as mãos. Como é que te sentes neste momento? Faz essa observação agora por uns instantes, enquanto sacodes as mãos, talvez encerrando os olhos. É possível que comeces a sentir o teu corpo um pouquinho diferente, a tua respiração um pouquinho diferente, um processo mental talvez um pouquinho diferente. E aqui eu convido-te a tentar desviar um pouquinho de uma mente crítica, de uma mente que começa a julgar ou a avaliar o que é que está a acontecer. Aceita todas as sensações que vão surgindo com toda a abertura e desfruta do momento, desfruta de tua própria pele, aceita a tua pele, acaricia a tua pele. Isto, no fundo, é uma prática de amor próprio. Nós estamos a cuidar de nós, a nutrir a nossa pele, a nutrir o nosso sistema nervoso com amor. Mais puro daquilo que só tu podes dar a ti, o amor incondicional. Este é o verdadeiro amor incondicional. Muito bem, então continuamos agora até aos nossos pés. Portanto, nós agora vamos dar um pouquinho de mais atenção aos pés. E os pés são fundamentais. Os pés sustentam-nos a vida toda. São eles que nos levam para os diferentes caminhos, que nos ajudam a suportar esta caminhada. Então vamos dar atenção com muito carinho e com muita gratidão. Portanto, sempre que nós tocamos no nosso corpo, tocamos com carinho e tocamos com amor, muito amor e com muita gratidão. Agradecemos o nosso corpo, agradecemos as diferentes partes do nosso corpo e agradecemos toda esta inteligência do nosso corpo, que é absolutamente incrível, toda a sua sabedoria que nos ajuda a guiar por uma vida de uma forma com saúde, de uma forma bem livre, de uma forma bem conectada. Nós conectamos com o nosso corpo e estamos a conectar com a criação, estamos a conectar com a vida em si, com aquilo que a vida significa, estamos a conectar com a energia que tudo permeia, porque o nosso corpo é símbolo de tudo isso. O nosso corpo está vivo, respira, e a nossa alma que habita no nosso corpo tem este invólucro fantástico, maravilhoso, que nos sustenta. Então vamos agradecer a esta nossa presença física, a nossa presença mais densa, esta matéria que nos envolve e que nos sustenta. Pelos nossos pés, então começamos esta nossa viagem. Então vamos colocar de maneira que seja possível segurar no pé direito de forma livre, portanto que o pé não fique preso. Então aqui eu convido-te a fazer todas as explorações necessárias, talvez até sentar numa cadeira, cruzar as pernas de uma maneira que tu consigas alcançar o teu pé direito com as duas mãos. É importante usarmos aqui as duas mãos. E quando isso então for possível e tiveres alcance do teu pé direito, vamos começar por amassar o pé. E amassar o pé é apertar o pé. É sentir a densidade da pele. Sentir a densidade de toda a estrutura do pé. Toda mesmo. Calcanhar, o
peito do pé, a parte externa, os tendões, os metatarsos, os dedos dos pés. Temos aqui imensas formas de fazer esta massagem aos pés. Este amassamento é bem simples, é uma técnica sem técnica. Não precisas de saber nenhuma técnica de massagem especial para fazer esta abordagem aos teus pés. Se souberes de alguma técnica em específica, então podes aplicar naturalmente. Podes adaptar àquilo que tu sabes, àquilo que tu conheces. Isto é uma prática tua. Eu gosto simplesmente de amassar, apertar o pé com algum vigor, de sentir a pressão do pé. Quando eu aperto, começar a sentir que a própria pele do meu pé afasta as minhas mãos. Sentir o meu pé a respirar, a pulsar. Gosto dessa sensação. Experimenta. Dá sempre um pouquinho de tempo. Esta prática não deve ser assim muito rápida. Dá tempo. Por isso é que eu te convidei na sessão anterior, que já partilhei da sessão teórica acerca do toque consciente e das prioridades que são tão importantes nós definirmos na nossa vida. Cria tempo para ti mesmo. Não cuides de ti à pressa. Tu precisas de tempo. Tu mereces todo o tempo do mundo para te cuidares. Eu podia ficar aqui meia hora só a fazer isto, mas a gente vai continuar. Muito bem, então de seguida vamos fazer também aqui umas pancadinhas, mas agora com o punho fechado. O punho contrário talvez seja mais fácil e vamos bater na sola do pé. Deixa o pé pesado, o pé não precisa de fazer nada. Bate assim com algum vigor na sola do pé. E depois aqui no calcanhar, com um pouquinho de mais força com a base aqui do punho. Muito bem, tá bom. Já sente assim um pé assim mais vibrante, mais quente. Estamos a ativar também a circulação, o que é fundamental na massagem. Depois com essa mesma mão, a mão esquerda, que esteve a bater no pé, vamos abrir a palma da mão e vamos harmonizar, como fizemos há pouco. Dedos longos, palma da mão longa, sem tensão, bem mole os dedos. E vamos deslizar 10 dos dedos dos pés. O início da palma da mão, deslizar pela sola do pé. Uma carícia. Vamos encerrar os olhos e sentir. Mais algumas vezes. Deslizar pela sola do pé. E como é que o teu pé se sente a receber esta carícia? Como é que a tua mão se sente a conceder esta carícia, este gesto de amor? Mas também está a receber a tua mão. Neste processo de automassagem, tu estás a dar a ti mesmo e estás a receber de ti mesmo. Mais alimento para reflexão. Como é que te sentes a receber de ti mesmo? Como é que te sentes a dar a ti mesmo? Mais uma última vez. E agora vamos torcer o pé como se fosse uma toalha. Há uma toalha molhada e tu queres torcer essa toalha para espremer toda a água. Então vamos segurar pela frente do pé, pelo peito do pé, com as duas mãos. Por isso é que é importante aqui termos espaço e forma de segurar no pé com ambas as mãos. E o pé livre, portanto o pé está pesado. Vamos torcer, portanto uma mão torce numa direção e a outra na direção contrária, para termos esse efeito de torção. Então segura bem e torce com vigor. Aqui é como se tu estivesses a querer mover a pele sobre a estrutura do pé. Não só a pele, a fáscia, os músculos do pé. Com vigor. Não vai partir de todo. E aqui estamos a trabalhar a flexão externa, a flexão interna do pé, que é fundamental para caminharmos muito melhor, para sentirmos melhor o chão debaixo dos nossos pés, para caminharmos com mais equilíbrio e estabilidade. Isso é fundamental. E se tu não tens por hábito descalçar e caminhar sem sapatos,
é um convite que eu te faço. Sempre que possível, caminha descalço, seja em casa, seja na praia, seja na natureza, sem sapatos. É muito importante nós aproximarmos cada vez mais da terra. E os sapatos são ali uma fronteira que inibe esse contacto e muitas vezes a maior parte dos sapatos não são anatómicos, eles não estão ajustados aos nossos pés, eles deformam os nossos pés, eles impedem que a nossa caminhada, que a nossa passada seja saudável. Então é importante fazer este trabalho de liberar aqui o espaço dos nossos pés. Muito bem, e agora vamos, antes de fazer qualquer coisa, observa a sensação que fica no pé, é interessante. Assim um ligeiro pulsar, talvez da articulação, da circulação fica um pouquinho mais ativo, o pé fica mais quente, as próprias mãos ficam mais quentes. Muito bem, então agora vamos a um dos meus favoritos, um dos mais engraçados, porque às vezes é muito difícil de fazer, é colocar cada um dos dedos da mão entre os dedos do pé. E se calhar vais pensar, eu não tenho espaço, arranja espaço. É possível, os dedos dos pés têm espaço, existe, ou pelo menos deveria existir mobilidade suficiente para que os dedos se afastem e que tenham espaço entre si. Não sei se vocês conseguem ver aqui na câmera, eu vou subir um pouquinho o meu pé. Isto deveria ser possível, sentir aqui o espaço entre os metatarsos, espaço entre os dedos dos pés. E depois, a partir daqui, é a mão que vai rodar o tornozelo e não o tornozelo que vai rodar. Portanto, o pé está pesado, às vezes ajuda a sacudir um pouquinho o pé para libertar da tensão, desta necessidade de tentar controlar. E depois rodar o pé. E não pensar muito no movimento. Se a gente pensa, o pé vai prender e vai querer guiar o movimento. Então, não pensar. Sentir a respiração, sentir o toque, às vezes até o desconforto dos dedos das mãos entre os dedos dos pés. E fazemos aqui círculos para um lado e depois para o outro. Isso. Sem pressa, desfrutar. Muito bem. E tá bom, devagarinho tiramos agora os dedos das mãos ou da mão e para quem pinta as unhas dos dedos dos pés e já usou aquelas coisinhas, aquelas esponjinhas que se usam entre os dedos dos pés para conseguir pintar os dedos dos pés, também é algo que se pode usar um pouquinho para trabalhar esta abertura dos dedos dos pés e é muito interessante. Então agora vais pousar a sola do teu pé no chão. Se estiveres sentada numa cadeira, pousas o pé no chão. Se estiveres sentada como eu, também é possível pôr o pé no chão. E vais sentir agora a sola do pé, vais sentir o teu pé, o espaço entre os dedos dos pés, a forma como os arcos internos estão bem ativos, o da sola do pé, o superior. E empurra mesmo a sola do pé contra o chão para te conectares com estas novas sensações, para ativar um pouquinho mais a sola do pé. E é possível que notes diferença de um pé para o outro, inclusive na própria cor do pé. Este pé que está a ser trabalhado neste momento está um pouco mais rosado, o outro está um pouquinho mais branco, assim mais acinzentado. Nota-se perfeitamente aqui a ação da ativação da circulação sanguínea. Muito bem. Então agora ainda com o mesmo pé, o pé direito, vais aqui com a falange mais longa do teu dedo indicador da mão direita, ou o outro dedo que seja mais fácil para ti, mas eu digo este aqui porque é o mais longo e que tem um pouquinho mais espaço, vamos massajar precisamente aqui no tendão de Aquiles, atrás. E vamos esfregar para cima e para baixo. É um ponto onde nós acumulamos muita tensão. E não só mesmo atrás, mas também ligeiramente ao lado direito, ao lado esquerdo. Mesmo por cima da roupa, não faz mal, não precisas de subir as calças, se tiveres uns leggings como eu. Isso, isto aqui um pouquinho, sentir esta parte bem quente. Muito bem, tá bom.
Boa. E vamos trocar de pé. E naturalmente o outro pé agora sente-se bem diferente. Colocamos então o pé de maneira a que seja possível aceder bem com as duas mãos e que o pé esteja livre, que haja espaço à sua volta, ou sentando numa cadeira, ou no chão, ou qualquer outra posição que sintas que para ti é possível alcançar então o teu pé. E o primeiro exercício é precisamente o amassamento. Então amassamos o pé. Técnica sem técnica, amassamento livre, é aquilo que tu sentires. E não lá está, se souberes então de alguma técnica, podes fazê-la. Há aqui uma técnica muito interessante que se pode fazer, que são percorrer as linhas atrás de cada dedo do pé até ao calcanhar, que é uma técnica que se aplica na massagem tailandesa. Há uma série de outras técnicas também da massagem que se pode aplicar. Mas aqui a ideia é precisamente fazer algo que esteja super acessível a qualquer pessoa. Por isso não precisa de técnica em especial. E dar espaço para sentir. Como é que sentes o teu pé? Como é que te sentes a receber o teu próprio toque? Que impacto é que isso tem em ti? Como é que te sentes? Qual é a parte do teu corpo que reage? Será que é só o pé? Será que são só as mãos? A gente aqui também é muito importante não esquecer que as mãos estão ligadas ao meridiano do coração através dos nossos braços e este toque é um gesto de amor que nos conecta com essa energia do coração. Talvez amassar mais um pouquinho ou talvez seguimos para a técnica seguinte, onde vamos então a dar aqui umas pancadinhas. Ia dizer então amassar outra vez o pé. Gosto muito de amassar o pé. As pancadinhas na sola do pé. O pé solto. O punho está solto também, mas as pancadas são com algum vigor. Para aquelas pessoas que são um pouquinho mais sensíveis nos pés, então façam com um pouquinho de mais gentileza. E permitir que este movimento, que esta forma de toque seja bem compassiva, bem alinhada contigo. Okay? Muito bem, e depois chegamos aqui ao calcanhar, insistimos um pouquinho mais aqui com a base do punho, mesmo com alguma força. Isso. E a seguir, abrir bem a palma da mão direita, a palma, portanto, da mão que esteve a fazer as pancadas, e deslizar uma carícia. E observa o silêncio do momento, da conexão. É este silêncio, este espaço mental que te permite sentir um pouquinho mais. Repara como a tua pele está muito mais sensível. Normalmente também estamos a criar espaço para que alguma emoção se manifeste e está tudo bem. Qualquer que seja essa emoção, observa com curiosidade, aceita que ela esteja presente. Faz tudo parte da tua realidade neste momento. Isto é uma forma de vivenciar o presente em amor próprio. Em amor incondicional. Dedicação plena ao aqui e ao agora. Mais uma vez. Muito bom. E agora vamos torcer o nosso pé. Portanto, as duas mãos vão segurar à frente do peito do pé e uma roda numa direção e a outra noutra direção. Seguramos com intenção, com convicção e movemos então a pele em torno da estrutura do pé. Não só a pele, a faixa, a estrutura muscular do pé. E aqui trabalhamos dois movimentos de flexão interna e externa do pé, que nos ajuda a caminhar com mais equilíbrio, a não tropeçar tanto, a estar mais consciente da nossa pisada. E percorre todo o peito do pé, não fixe apenas num ponto. Não te esqueças dos dedos dos pés. Isso.
Mais um pouquinho. E repara que nós não estamos a fazer nada disto com o óleo, porque com o óleo as mãos deslizam mais e a intenção aqui é também irmos um pouquinho mais longe nas diferentes camadas da pele e da estrutura da nossa própria pele, tentar conectar com a faixa, com a estrutura muscular até sentirmos a estrutura óssea e não queremos deslizar tanto, portanto queremos mesmo trabalhar a pressão. E então, sem óleo, isso é muito mais fácil. Que é, por exemplo, aquilo que se trabalha na massagem tailandesa. Não se usa óleo porque queremos precisamente trabalhar com a pressão e não tanto com o deslizamento, como numa massagem mais tradicional que se faz com óleo, como, por exemplo, uma massagem de relaxamento. Muito bem, então este pé está aqui super trabalhado, aqui com umas sensações muito agradáveis, assim o espero. E agora vamos encaixar aqui os dedos da mão direita entre os dedos do pé esquerdo. Talvez sintas, que este aqui não tem tanto espaço. A gente faz a gente procura esse espaço, a gente tenta insistir aqui um pouquinho, conseguimos encaixar aqui com a ajuda da mão. Atenção que o nosso corpo não é simétrico, os nossos pés não são simétricos, há sempre diferença de um lado para o outro. Portanto, se notares aqui alguma grande diferença, é perfeitamente normal. Não há nada de errado contigo, ok? Isso é perfeitamente normal. E depois solta o pé. Se ele quiser controlar, sacode um pouquinho. E depois roda. Não penses no movimento. E dedica-te com gratidão ao teu pé esquerdo. Mantendo as costas direitas, sempre que possível, recordando da verticalidade do teu tronco, para que a tua respiração possa fluir bem ampla, bem natural, bem expansiva. O pé roda para um lado e para o outro, sem pressas. Muito bem. E depois solta os dedos do pé. E é uma sensação muito agradável. Eu gosto muito de sentir o pé largo. Acho que é uma sensação brutal. Vamos lá então agora pousar o pé esquerdo no chão. Empurrar o pé esquerdo contra o chão. Encontra a melhor posição para ti. Sentir aqui o pé bem aberto, assente no chão. E talvez agora as sensações já sejam mais semelhantes entre um pé e o outro, porque já estão os dois trabalhados. Muito bem. Então agora vamos dedicar aqui um pouquinho a atenção ao calcanhar daqueles. Outra vez aqui com a falange mais comprida aqui do dedo indicador da mão direita. Vou usar aqui, no meu caso, a mão direita, que para mim é mais fácil. E vamos esfregar atrás do calcanhar daqueles. Com alguma intensidade aqui, com algum vigor, com convicção. Mas com muito amor. É tudo pancadinhas de amor, ok? Estas aqui são com consentimento, com o teu próprio consentimento, ok? Para um lado, são bem, e para o outro, do lado direito e do lado esquerdo. Sentir esta zona bem quente. É bem agradável. Alivia muita tensão que nós acumulamos nesta parte do corpo. Aliás, nós acumulamos imensa tensão nos nossos pés. Não é tão agradável quando às vezes colocamos os pés na água quente. Relaxa o corpo por completo. Então vamos dar um pouquinho de mais atenção aos nossos pés. Eles merecem. O resto do nosso corpo merece. O dedo mindinho da mão esquerda merece. A orelha direita merece. Muito bem. Ai, tão bom. Até parece que há mais espaço aqui na articulação do tornozelo. O pé roda melhor. Ai, muito bem. E então agora deixamos os nossos pés descansar um pouquinho. Volta a encontrar aqui uma posição que seja bem confortável. E vamos agora dar atenção aos nossos braços. E nos braços vamos dedicar a fazer o amassamento. E
mais uma vez, é um amassamento de sentir bem aqui a profundidade da pele, as diferentes camadas, tentar atravessar a pele, a fáscia, o músculo e tentar alcançar até à estrutura óssea, sentir até ao osso. E vamos então fazer esse amassamento. Começamos pelo antebraço, vamos ao braço, ao ombro, depois descemos outra vez ao braço, ao antebraço, até à mão, por fim, ok? Então, mais uma vez, sem pressa, para subir. Vamos aos pouquinhos. Podemos começar, por exemplo, pela parte de dentro e depois descer pela parte de fora. Mais uma vez, é uma técnica sem técnica. Dá tempo para sentir. Não precisas ser especialista em massagem para fazer esta abordagem. Precisas sim ser um especialista em ti mesmo. Que é melhor para te conhecer do que tu mesmo. Então isto é uma prática de autoconhecimento. Estás a conhecer o teu corpo, as sensações do teu corpo. Estás a familiarizar-te com o teu corpo, com curiosidade, com compaixão. E agora descendo pela parte de trás. Podemos fazer isto várias vezes, ao braço, à mão, os dedos da mão, os dedos de cada mão. Apertar os dedos, puxar os dedos um pouquinho para fora. Não precisa de estalar os dedos, mas de apertar as falanges e puxar um pouquinho para fora. Querer alongar os dedos. Isto é muito bom para aliviar a tensão que fica nas mãos, porque nós passamos muito tempo, imaginem, agarrados ao computador, telemóvel, aqui no calcanhar da mão, massagem um pouquinho aqui, fazendo movimentos circulares, aqui na articulação do polegar. E sobe outra vez. O bíceps, massagem o bíceps, que é o músculo aqui na parte interna do braço. Vai até aqui ao ombro. Trapézio, outra vez, até podes fazer movimentos circulares aqui na parte de cima do trapézio, aqui o músculo na base aqui da cervical, aqui na cintura escapular, atrás aqui da clavícula. Podes ir um pouquinho lá mais atrás mesmo, atrás da omoplata, entre a omoplata e a coluna, se a tua mão lá chegar, é aquele ponto mesmo, que adoro este tipo de toque. E desces pelo braço. Aqui podes demorar todo o tempo do mundo, sem pressas. O que eu peço é mesmo que faz esta automassagem sem pressas. Isso. E desces pelo braço. Voltamos à mão. E aqui podes abrir a palma da mão, descendo os dedos para baixo e puxar aqui o punho para a frente, a palma da mão para a frente, para alongar aqui o punho. Alongar a palma da mão, os dedos da mão. Mais uma vez, imensos exercícios que tu podes fazer de massagem nos braços, na mão. Ao contrário agora são as costas da mão para a frente e queremos fletir aqui o punho, alongar o peito da mão. Há mesmo muitos exercícios. Estou-vos só agora neste momento a sugerir alguns, muito pouquinhos, porque há muitos. Muito bem. E agora fazemos um muito interessante, em que vais trazer o teu polegar direito, nós estamos agora a trabalhar a mão esquerda e o braço esquerdo, e vais trazer, eu fiz esta ordem, podes fazer de outra ordem, peço desculpa ter interrompido, mas a ordem é indiferente, podes começar pelo lado direito, e depois o lado esquerdo, ou o lado esquerdo, e depois o lado direito, o importante é fazer os dois, está bem? E então vais trazer o teu polegar contrário, no meu caso agora é o direito, ao centro da palma da mão esquerda, que foi a mão que acabou de ser trabalhada, correspondente naturalmente ao braço esquerdo. E depois vais fechar aqui o dedo polegar com a mão e a outra mão por cima. Então forma, aqui, é como se estivesse a dar a mão ao polegar. E depois vais colocar as duas mãos à altura do teu coração. E o teu polegar direito vai pressionar o centro, mas com alguma pressão, com alguma força, o centro da palma da mão esquerda. Portanto, este ponto aqui que tu estás a pressionar com o teu polegar é um chakra, é um centro energético e que está relacionado com o meridiano do coração. Portanto,
aqui estas duas filosofias, a medicina ocidental, perdão, a medicina chinesa, onde falamos de meridianos e falamos de Qi, cruza-se naturalmente com a filosofia do yoga, onde falamos de prana, onde falamos de nadis. E aqui este é um chakra que está relacionado, portanto, com a filosofia do yoga, que está relacionada com os centros energéticos e com o prana. É um centro energético que está relacionado, portanto, com a energia do coração. E então pressionamos e respiramos um pouquinho sobre este ponto. Observar se surge alguma sensação. E liberta. Muito bem. Vamos então agora ao braço contrário. Então agora a tua mão esquerda vai amassar o braço direito. Então começamos a amassar aqui o antebraço. Vamos subindo aqui ao braço, ao bíceps, aqui ao ombro. Tentamos sentir as diferentes camadas, vamos até aqui ao trapézio, podemos rodar um pouquinho, movimento circular cá atrás, indo o mais longe possível. E depois descer, pelo braço atrás, aqui estamos a massajar o tríceps. Aqui o braço, o antebraço, aliás. Vamos à mão, amassamos bem a mão, a palma da mão, o peito da mão, os dedos, tentamos alongar cada um dos dedos, apertar as falanges e puxar para fora. Apertar as falanges e puxar para fora. Dá tempo. Isso. Massajar aqui a articulação aqui do dedo polegar, que acumula muita tensão. Não sentes que quando massajas aqui a base do dedo polegar, sentes logo assim um impacto direto, muitas vezes vai aqui até à cervical. É muito polegar, é muito scroll, então isto tende a provocar uma tendinite, este movimento repetitivo, então é muito importante a gente massajar, ganhar espaço, nutrir as mãos, os braços, a cervical, nutrir o corpo para libertarmos desses movimentos repetitivos que são tão prejudiciais. Muitas vezes queixamos-nos de dores, não sabemos de onde elas vêm, mas elas vêm muito desses maus hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. E é possível ainda resgatar mais saúde se nós darmos a atenção ou observarmos e tomarmos consciência que esses movimentos repetitivos estão a acontecer. Às vezes são decorrentes da nossa profissão e não há muito a fazer. Então, isso significa que se não posso resolver o problema na origem, não posso deixar de trabalhar, por exemplo, mas posso criar estes momentos de nutrição para compensar. E se naturalmente o impacto for muito grande, o movimento repetitivo, então tenho que compensar mais ainda, tenho que trabalhar mais ainda, tenho que insistir ainda mais no meu autocuidado. Muito bem, abrimos a mão, palma da mão para a frente, segura nos dedos das mãos para baixo e empurra o calcanhar da mão para a frente para abrir a palma da mão, os dedos da mão, estás a alongar também aqui o punho, é delicioso, o punho adora ser alongado. Ai, tão bom. E depois ao contrário, agora as costas da mão, os dedos também para baixo, fletimos aqui o punho. E voltamos a amassar mais uma vez, o braço sobe. Mais uma vez, há muitos outros exercícios que podes fazer, ok? Portanto, estes são apenas alguns. Se pesquisares no Google, no YouTube, automassagem, bem, são exercícios de perder de vista. Mas eu recomendo que tu sigas, não te disperses demasiado a pesquisar informação. Segue 1 ou 2 ou 3 no máximo vídeos para que te possas dedicar a eles, porque senão estás sempre à procura de algo diferente.
e nessa busca acabas por não fazer nada, não é? Não é isso que costuma acontecer, eu sei porque a mim acontece muita vez. Muito bem, então vamos ao nosso chakra. Vamos, eu lamento informar, mas eu não me lembro o nome deste chakra, tem imensos nomes e não existem apenas sete chakras. Sete chakras são os chakras principais que existem no nosso corpo, que são centros energéticos, que eu gosto de chamar de centros de poder. Este é mais um, existem muitos outros, que são no fundo confluações de centros energéticos, de linhas energéticas. Então aqui o polegar esquerdo vai ao centro da palma direita e vai empurrar o centro da palma da mão. A mão vai envolver o polegar e a outra mão por cima. As duas mãos à altura do coração. Encerra aqui um pouquinho os olhos e faz aqui 3 respirações bem profundas para o centro do coração. Para o centro do peito, aliás. O polegar está a empurrar o centro da palma da mão direita. Observa as sensações que possam surgir. E liberta devagarinho. Muito bem. E continuamos. Agora vamos aqui ao nosso peito. Vamos sobrepor as duas mãos. Portanto, talvez primeiro a mão direita, em que vamos colocar aqui o indicador e o polegar acima das clavículas. Vai bem encaixar mesmo aqui acima da clavícula, direita e da esquerda. E depois a mão esquerda vai por cima da direita. O que eu não estou a fazer é empurrar o peito para dentro e para trás. Eu estou simplesmente a encaixar os meus dedos acima das clavículas e depois a soltar o peso das minhas mãos para baixo. Então eu estou quase como que a puxar a minha pele para baixo, a tracionar a pele. Eu vou sentir a minha pele a ser puxada da garganta, vou deitar fora aqui o ar dos pulmões e depois ao inspirar subir o queixo. Então vais sentir alongar aqui a garganta, a pele da garganta, do peito. Sobe também o externo. Se começares a sentir que estás aqui para a frente, puxa o externo para cima, os ombros para trás e mantém aqui algumas respirações. Sente o ar expandir os teus pulmões. Sente as tuas mãos a deslizarem um pouquinho mais para baixo, não resistindo à força da gravidade, sentindo um pouquinho mais essa abertura da garganta. Isto pode ser muito intenso, se guardares muita atenção na garganta. Mais uma respiração aqui. E deixa o queixo, liberta as mãos. E agora a tua mão direita vem à parte externa, à parte esquerda da tua cabeça, mais ou menos aqui junto à orelha esquerda, e vais inclinar a tua cabeça para o lado direito, para alongar agora aqui o lado esquerdo da cervical. E vais empurrar aqui o calcanhar da mão esquerda para baixo. Se pousar no chão é porque precisas de um pouquinho mais de espaço. E então podes cruzar o cotovelo lá atrás e puxar a mão esquerda para o lado direito para criar ainda mais espaço na cervical, mais tração. Sentir aqui um pouquinho mais essa resistência. Evita deixar a cabeça aqui para a frente, esse é outro alongamento. Para já estamos a fazer um alongamento lateral. Mantém aqui também algumas respirações. A cada expiração, senta a tua cabeça aqui um pouquinho mais para o lado. Se sentires que o teu peito está aqui a ir para a frente, projeta o externo um pouquinho mais para cima. Toma consciência da tua postura a cada momento. E volta ao centro. Para o lado contrário. Portanto, agora a tua mão esquerda vem aqui à parte externa da tua cabeça do lado direito, portanto, talvez aqui mais ou menos em cima da orelha direita, e vais trazer a tua cabeça para o lado esquerdo e empurrar o calcanhar da mão direita para baixo para criar maior alongamento no lado direito da tua cervical, ou como
há pouquinho, cruzar o braço direito lá atrás das costas para criar um pouquinho mais espaço. Se os teus braços forem mais longos que os meus, tenho os braços curtinhos, eu nem chego com as mãos ao chão. E mantém aqui algumas respirações, respirando para algum ponto de tensão, que sintas aqui uma maior resistência da tua pele, é normal. E volta ao centro. E agora fazemos o alongamento posterior, então os dedos das mãos entrelaçados, vamos aqui atrás da nuca, vamos segurar aqui o occipital, puxar um pouquinho para cima, desfazer aqui o penteado, para cima primeiro, e depois ao expirar os cotovelos vêm para a frente, inclinando a cabeça para a frente, o queixo em direção ao peito. Portanto, eu não estou a fechar as minhas costas, eu estou a fletir a minha cervical, apenas a zona da cervical, puxar os cotovelos para a frente para sentir mais esse alongamento aqui mesmo na base da nuca, no occipital. É respirar aqui um pouquinho. Sentir aqui algum ponto de resistência, sentir que é demasiado desconfortável, não vais tão longe. Sobe um pouquinho mais o queixo. Mais uma respiração. E na próxima inspiração volta a abrir. Solta os braços. E para esta fase, vamos quase a terminar, antes de avançarmos para o rosto. Fazemos aqui um dos exercícios que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer estes exercícios, mas há sempre um ou outro que para mim é muito especial e é o alto ao braço. Então a gente vai juntar as mãos em frente ao coração. Vamos inspirar, abrir o peito, trazer os cotovelos lá atrás, abrir, abrir, abrir. E depois ao expirar, traz as mãos às omoplatas, envolve os teus braços, recolhe o umbigo, solta a cabeça para a frente. Inspira, volta a abrir. Abre toda a parte de frente do teu tronco. Sente toda essa abertura, toda essa receptividade. E expira, abraça-te. Aqui talvez queiras cruzar os braços noutra posição, mas é pouco importante. O mais importante aqui é este gesto de envolver-te, de te sentir suportado, suportada por ti mesmo. Aceita-te, recebe-te em toda a tua plenitude, com tudo aquilo que te pertence a cada instante, com toda a tua luz, toda a tua sombra. E atenção que apenas existe sombra, apenas observas, a existência da sombra, porque existe luz a projetar em direção a essa sombra e que faz com que ela fique visível. E isso é muito importante reconhecer isso. Muito bem, um último autoabraço. Abre, inspira, expira. E eu aqui tenho sempre uma piadinha muito engraçada, que agora damos umas palmadinhas nas costas, porque merecemos. Muito bem, solta o abraço. E vamos então ao rosto. Então, no rosto, vamos começar por colocar aqui os nossos dedos, os indicadores e os polegares de cada mão em forma de pinça. E vamos começar aqui no queixo e a deslizar aqui pelo maxilar até cá em cima. E aqui eu vou fazer umas caretas, tu também vais fazer umas caretas, é inevitável. E deslizar mais algumas vezes. E desliza outra vez com intenção, com vigor. Estás a apertar mesmo aqui o osso. Isto ajuda imenso a libertar tensão do rosto. Nós acumulamos imensa tensão no rosto. No maxilar. Mantém a boca um pouco aberta, que ajuda. Deixa a respiração fluir. Mais uma vez.
E agora vamos com os polegares para cima, para dentro e para cima. Portanto, a ponta dos dedos dos polegares está virada para mim, para o meu rosto. E vamos aqui às maçãs do rosto, vamos aqui ao osso, aqui na parte de cima, que começa aqui na pontinha do nariz. E vamos deslizar para fora também. Este às vezes é um pouquinho doloroso. Então fazemos aqui uma careta assim meio estranha e vamos até ao fim. Continua. Faz pressão para dentro e para cima. Insiste aqui um pouquinho. Mais umas 2 vezes. E mais uma. Ai, tão bom. Eu sou suspeita quando digo isto. Para mim é tudo bom. Então, agora, outra vez, aí ainda com os polegares na mesma posição, vamos aqui ao globo ocular e é mesmo aqui desde o canto interno dos olhos e na parte de cima, aqui na base das sobrancelhas, para fora. Talvez aqui seja preferível manter os olhos fechados. Também muita tensão acumulada nos olhos. Muitas horas a olhar para um monitor, para quem trabalha com computador, telemóvel, mesmo para quem não trabalha com computador. Ou televisão, demasiada televisão. Demasiados ecrãs na nossa vida, a nossa sociedade não está a seguir o melhor caminho. Está a seguir um caminho de desconexão com a natureza e com o ser humano. E não é algo que seja desejável de todo. Mais uma ou 2 vezes. Muito bem. E ainda com os polegares ou com os dedos indicadores e médio longos, eu gosto de fazer com os polegares inicialmente e depois trocar para os outros dedos, que é agora desde o centro aqui do terceiro olho, aqui do ponto entre as sobrancelhas, deslizar para fora. Fazemos aqui algumas linhas e empurra com força para fora. Em direção às fontes, às têmporas. E vamos subindo essas linhas. Faz da forma que seja mais fácil. Podes repetir. Do ponto entre as sobrancelhas para fora e ir subindo. 3 a 5 linhas. Deslizando para fora. Muito bem. E depois aqui com a pontinha dos dedos indicador e médio, massajamos aqui a articulação da mandíbula e do maxilar. Deixa a boca aberta. Massaja aqui um pouquinho. Esta zona também é daquelas que nós tendemos a acumular muita tensão, principalmente à noite. Boa. E solta. Até podes fazer assim uma careta. Apertar, apertar o rosto e libertar. Apertar o rosto e libertar. Apertar o rosto e libertar. Que bom. Muito bem. E agora vamos às orelhas. Então vamos aqui à pontinha da orelha e puxar as orelhas para baixo. Massajar toda aqui a cartilagem da orelha para cima, para fora, quase como se quisesses puxar as orelhas para longe do crânio. E também aqui há imensas formas no rosto, nas orelhas de massajar, há imensas técnicas. Podemos ir pelo mais fácil, pelo mais simples, a técnica sem técnica. Embora eu tenha usado aqui algumas técnicas de massagem tailandesa, por exemplo. Eu gosto muito porque como não usa o óleo,
é muito acessível. Ou qualquer outra que tu conheças, podes explorar aqui. E aqui nas nossas orelhas temos aqui imensos pontos, reflexos interessantes que nos ajudam a descontrair. Ai, muito bom. E finalmente vamos aqui ao nosso couro cabeludo, então com a ponta dos dedos das mãos. Vamos massajar com vigor, como se quisesses mover o scalp. Então os dedos das mãos ficam no fundo aqui em determinados pontos e depois movemos o scalp a partir daí. É uma forma muito interessante de massajar e depois podemos alterar naturalmente. Procura novos pontos e volta a massajar. Procura novos pontos e procura massajar. Repete mais umas 2 vezes. E por fim, uma massagem daquelas como se estivesses a lavar o cabelo. Isso. E se for possível, encaixa os dedos no cabelo e puxa o cabelo para trás. Prende o cabelo entre os dedos e puxa para trás. Sem te magoares, naturalmente. Dá aquela sensação de puxar, de criar mais espaço. Parece que cria mais espaço no crânio. Mais espaço na mente. É muito bom. E harmoniza, passando as mãos pelo cabelo, com suavidade, ajeitando o cabelo. Muito bem. E deslizando as mãos pelo rosto, pela garganta, pelo coração, pelo ventre, pelos braços. As mãos agora estão super energizadas, então elas estão aqui cheias de energia vibrante, pelas costas, os glúteos, coxas, pernas, os pés. Muito bem. E volta a sacudir as mãos um pouquinho. E convido-te agora a unir as palmas das mãos em frente ao coração. E procura sentir este toque em profundidade, as palmas da mão uma contra a outra, neste gesto de união que simboliza a união. É como que um gesto, um ato de amor, de união entre o nosso lado solar, o nosso lado masculino e o nosso lado lunar, o nosso lado feminino. Em que simboliza a união de todas as forças, de todas as dualidades, de todas as energias que existem em nós, a unificação entre a luz e a sombra, entre todas as camadas, a física, a energética, a mental, a emocional e espiritual. Tudo isto simbolizado pela unificação das nossas mãos, por esta tomada de consciência do que é ser ser uno. Sentir-te num estado de união contigo mesma, contigo mesmo. De não te sentires disperso, dispersa. Aquela sensação de estares em todo lado. Não, tu estás aqui, estás unido, unida, desde o teu coração. Em perfeito alinhamento contigo mesmo. E mesmo que não seja aquilo que tu sintas neste momento, está tudo certo. Tudo a seu tempo. Isto é um processo de aprendizagem. Talvez não estejas ainda
preparado ou preparada para sentir este estado de unificação e até sentir alguma resistência em relação a este conceito de união e que está perfeitamente alinhado com aquilo que está presente para ti neste momento. E aceita, está tudo bem. Talvez chegue em breve, talvez demore um pouquinho mais, talvez precises de trabalhar um pouquinho mais este sentido de conexão contigo mesmo. E tudo aquilo que tiver condições para acontecer, vai acontecer no momento certo. E dou por terminada então a prática de hoje. Vamos abrir os olhos devagarinho, voltar ao momento presente, a conectar com todo o ambiente envolvente, agradecer o ambiente envolvente por nos ter permitido desfrutar deste momento comigo mesmo, contigo mesmo, nesta conexão mais íntima através do nosso toque consciente. Muito obrigada por teres acompanhado. Partilha comigo como é que te sentiste a desfrutar desta prática, o que é que despertou, o que é que não despertou, o que é que fez sentido, o que é que não fez sentido. Se tiveste alguma dúvida em relação a alguma destas técnicas ou se precisares de alguma adaptação porque não tenhas conseguido fazer um determinado exercício, então manda uma mensagem, partilha nos comentários que eu estou aqui para te ajudar, para te guiar e facilitar neste processo. Obrigada mais uma vez. Até breve.